Muito bom dia para você que já está ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Esse é o seu canal de informação com qualidade, credibilidade, conteúdo, entretenimento, prestação de serviços. Sempre trazemos grandes empresas, profissionais renomados, especialistas debatendo vários assuntos muito interessantes, é claro, convidados especiais. A partir de agora você acompanha juntinho comigo mais uma edição do nosso canal de informação, o podcast executivo ao vivo, 10 horas 36 minutinhos, e você pode participar com a gente. Hoje não estamos em nossos estúdios, na verdade viemos aqui até uma das unidades do Grupo Caminho. Grupo Caminho, por quê? Porque o bate-papo hoje vai falar sobre intervenção comportamental infantil. A gente vai entender um pouquinho desse trabalho, os cuidados com o desenvolvimento da criança, né? Um trabalho tão importante, e é claro que para a gente falar sobre esse assunto importante, temos que ter pessoas importantes e que conhecem muito. Por isso que as nossas convidadas dentro da nossa edição de hoje são a Letícia Barbieri e também a Nathalie Teixeira, que está com a gente aqui para conversar, para explicar, para falar um pouquinho desse trabalho tão bonito, tão importante. A Letícia e a Nathalie, na verdade as duas, ambas, são psicólogas e também analistas de comportamento, e a gente vai entender um pouquinho desse trabalho muito bacana. Tá chegando agora, vai acompanhar juntinho com a gente? Legal, porque tem muito assunto importante. E o que é legal? Mais ainda é você poder participar ao vivo através do nosso chat. Então, se você está chegando agora, deixa o seu bom dia para as meninas aqui. Tem dúvidas? Traga a sua dúvida, você, mamãe, papai, vovô, vovó, porque as meninas vão ajudar a gente aqui nesse bate-papo. Elas que conhecem bastante, são especialistas no assunto, vai tirar todas essas dúvidas juntinho com vocês e comigo nesse bate-papo. Então, interage com a gente aqui através do nosso chat. Um super bom dia para vocês, porque agora o meu bom dia vai para elas, porque eu falei bastante. Deixar elas falarem um pouquinho agora no nosso bate-papo. Quero começar com aqui o meu lado direito, quem está é a Letícia Barbieri, psicóloga e analista do comportamento. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, e você, Luciano? Melhor agora com esse bate-papo bacana que a gente vai fazer. Preparada para falar bastante? Primeira vez, gente, ao vivo na TV, mas vamos lá. No YouTube, né? Vai ser uma preparada. Tem desenho também. Vai ser moleza. Também vou dar o meu bom dia aqui para Nathalie Teixeira. Tudo bem, Nathalie? Tudo bem. Obrigada, viu, Luciano, por hoje. Oi, pessoal. A Nathalie também psicóloga e também analista do comportamento. E também vai participar com a gente aqui, tá vendo? Duas especialistas para conversar com a gente em assuntos tão importantes e tão esclarecedores. Antes da gente começar o nosso bate-papo, conhecendo um pouco do trabalho do Grupo Caminho, eu queria conhecer um pouquinho de vocês, primeiramente, como que vocês chegaram dentro, né, desse contexto, voltado a essa área, né, já sendo psicólogas, mas eram apaixonadas em querer poder fazer a diferença. Vamos começar agora o inverso. Com a Nathalie. Nathalie, conta um pouquinho da sua história. Tá. Acho que a gente brincou um pouquinho antes que a nossa história, pelo menos na parte teórica, né, da abordagem é bem semelhante, né? Mas verdade. Basicamente eu tive interesse pela intervenção infantil desde a graduação, lá no último, no meados ali, então já fazia pesquisa em educação, ensino de alfabetização para crianças, né? Então eu sempre tive esse interesse. Legal. Quando eu concluí a graduação, eu já fui para a parte do atendimento com crianças com TEA, então eu era AT, que a gente conhece como acompanhante terapêutico, então estava dentro da escola com a criança, fazendo intervenção no contexto natural que ela estava ali na escola, sob orientações de outro analista do comportamento, né? Depois eu fiz uma especialização, na verdade antes disso eu entrei no mestrado na PUC, né, concluí em 2018. Conseguia tempo para tudo isso? Pois é! Caramba. É difícil, né? De manhã até o último minuto da noite, é puxado. Imagino.
que eu concluí em 2018, já emendei na especialização de análise do comportamento. Legal. E agora eu estou no 3º semestre do doutorado, também na PUC. Né? Logo, logo, doutora. Logo. Falta aí uns 3 anos, mas Mas já a gente chega. Já está caminhando, né, Letícia? E a Letícia? Bom, eu também comecei a atuar com crianças, principalmente com autismo, já na época de graduação. Então, em 2008, logo que eu ingressei na faculdade, eu vi um anúncio de um estágio para trabalhar com crianças com deficiência. Aí, minha faculdade era meio período, eu falei, vamos lá arranjar o que fazer. Na época, pensei. E acabou que eu comecei um estágio logo na minha primeira semana de graduação numa clínica que trabalhava com crianças com autismo e com intervenção comportamental. E era uma clínica baseada em análise do comportamento. E eu acabei meu primeiro ano de faculdade fazendo estágio lá e eu me encantei por trabalhar com crianças com autismo. Eu já queria trabalhar com criança e descobri esse mundo na graduação. Aí eu acabei transferindo para uma outra faculdade, no meu segundo ano. E é uma faculdade que tem muita oportunidade, né, na área do TEA, de análise de comportamento, e aí eu já comecei a caçar coisas. Então eu também fiz estágios com TEA na graduação, eu fui AT, na época a gente nem chamava AT, a gente ia para a escola, passava o tempo com as crianças. AT, né, para quem está chegando agora e não entende, o que é AT que ela está falando? Como é que é? Explica de novo. É o acompanhante terapêutico. Isso. Então é o terapeuta que vai fazer Natália intervenção no ambiente natural da criança, então, Legal. ou na casa ou na escola. É a intervenção extra-consultório. Bacana. Então, eu fiz isso um pouquinho, eu acabei estudando em iniciação científica, em TCC, o TEA, e me encantei por isso. Depois eu passei um período trabalhando com outra coisa, e aí eu descobri que aquilo não me movia. Outra coisa não te deixava feliz. Não me deixava feliz. O brilho nos olhos já ia sumindo. Eu falava, tem alguma coisa que não está legal com você. Você percebia. Eu sentia que eu não conseguia ajudar, sabe, a pessoa de fato. Eu sentia que eu não estava ali. Eu sentia falta do contato com as crianças. Então eu acabei voltando de novo para essa área. E eu fui fazer especialização também em análise de comportamento voltada ao TEA. Depois eu também entrei no mestrado na PUC, assim como a Nath. Sim. E agora também estou fazendo doutorado na PUC. Nós somos colegas de trabalho e de estudos. Que legal. E como a Letícia e a Nathalie se conheceram? Nossa história, vou contar um pouquinho então do nosso casamento. Presta atenção, hein? Muita gente não sabia disso. Então eu e a Nath, a gente já estava formada, a gente já atuava como psicólogas analistas do comportamento voltada para esse público com desenvolvimento atípico. Legal. Eu tinha um consultório em Osasco, a Nath tinha um consultório dela aqui em Cotia. E uma amiga em comum falou, nossa, vocês tão próximas, trabalham com a mesma coisa. Com essa história da gente precisar fazer AT com as crianças, a gente acaba já formando uma equipe, porque as crianças têm muitas horas de intervenção. E aí a gente precisa colocar alguém na casa, na escola. E aí a gente, por conta disso, já tinha equipe, trabalhava próximas. Uma amiga nos apresentou e a gente bateu uma sintonia, a gente rolou uma simpatia, uma empatia, uma energia. Valores parecidos, forma de trabalhar, né, que fazia sentido. A gente tinha desejos, a gente tinha planos que a gente queria fazer, mas que sozinha às vezes a gente não tinha braço. Sim. E aí a gente resolveu começar a trabalhar juntas. Então aí a gente fundou o nosso caminho, fundou o nosso grupo Caminho juntas em maio de 2019. Maio de 19. Até então a gente trabalhava no consultório, eu, a Nath, com uma equipe pequena até então de psicólogas. Então a gente formou uma equipe de psicólogas. E aí a gente juntou os nossos pacientes, começaram a chegar algumas crianças novas. E aí a gente foi crescendo um pouquinho, né, nisso, e a gente começou a sentir necessidade de estar num espaço integrado. Então as nossas crianças, elas fazem muitas outras terapias, além da aba, da psico com a gente. Fazer pedago, fono, TO, e a gente começou a sentir necessidade de estar com isso tudo junto no mesmo espaço. Tanto por conta das famílias e das crianças, que é estressante para os pais se deslocarem para vários lugares, muitas terapias passam a semana, um dia vai para um lugar, outro dia para outro, às vezes no mesmo dia em 2, 3 lugares. Então esse deslocamento é desgastante para as famílias e para as crianças. E muitas vezes as crianças estão de muitas horas de terapia e por conta desses deslocamentos elas fazem menos do que elas precisam, porque tem que se deslocar. Então se a gente estivesse no mesmo espaço, a gente facilitaria algumas coisinhas e a gente também conseguiria oferecer um serviço de maior qualidade, de mais integração, de estar mais próximo, de fazer atendimento conjunto.
E aí a gente resolveu alugar a nossa primeira casa. Uma super casa, uma modesta ela. Você para aqui na minha, pega quase um quarteirão inteiro. Essa é a segunda. Essa é a segunda. É menor, a primeira tá nossa. aqui. Essa é a segunda. Então são 2 unidades, né? Do grupo Caminho. Explica melhor, Nathalie, o que é o grupo? Mas o que é o grupo Caminho? Né? Conta pra gente. A Letícia detalhou um pouquinho do que acontece, mas explica para o pessoal que está acompanhando. Bom, nós somos uma clínica de intervenção comportamental infantil, né? O nosso foco é a aba, é a análise do comportamento aplicada. E junto com a equipe da psicologia, que era o que ela estava contando, depois a gente se agregou. Então, a gente acabou fazendo uma parceria, a gente já tinha pessoas que estavam atendendo em outras especialidades, então a gente se juntou para fechar essa primeira casa. Então, hoje nós somos uma equipe que atende na parte de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, pedagogia, psicopedagogia, musicoterapia, educação física e para o próximo ano, nutrição, né? Novidade. Isso, é novidade. Já tá aí, né? Mês que vem já. Então a gente também vai começar com uma pessoa para estar fazendo a parte de nutrição das crianças, né? A gente trabalha muito mais com questões do desenvolvimento, né? Então, com TEA, né? Transtorno do espectro autista, a gente tem outros transtornos. E também com TDAH e TOD. Então, hoje em dia, é um pouquinho desse público que a gente tem acompanhado, né? Legal. E o que mais? Estou esquecendo de alguma informação? Não pode esquecer, é importante o pessoal saber. 2 já unidades, né? Em 2019, menos de 3 anos. Nossa, gente, sensacional. Aqui que trabalho, né? Você vê o resultado de um trabalho sério, com bons profissionais, super dedicado, um atendimento que a gente vai falar mais. Ó, está chegando agora, bate-papo legal hoje com a Letícia Barbieri e Nathalie Teixeira, são psicólogas, analistas do comportamento. Se você estiver chegando e quiser participar com a gente ao vivo, 10 horas 48 minutinhos, é só entrar no nosso chat aí e deixar o seu alô, deixar o seu bom dia. Quem está com a gente aqui é a Sara Genova. Ela está deixando super bom dia, mandou um coração, mandou um monte de palmas, está participando aqui também, acompanhando com vocês. A Maria Vicentina também está aqui com a gente, também deixando um monte de palmas. Então, se você quiser participar, facinho, entra aí no nosso chat. Quiser trazer alguma dúvida também dentro desse bate-papo, desse conceito que a gente vai abordar, fiquem à vontade que eu já passo aqui para quem entende do assunto. Você comentou sobre aba, né? Muita gente fala, mas aba, essa linguagem muito técnica, eu não sei o que é, eu não entendo. Não, eu entendo um pouquinho. O que a gente pode falar para que fique mais claro para as pessoas que estão acompanhando a gente? Tá. Aba é uma ciência, tá? Então, já uma das confusões que a gente costuma ver muitas pessoas falam do método aba, que é uma nomenclatura incorreta, porque a gente está falando de aba, é uma ciência, tá? Então, nós temos a ciência da análise do comportamento, que é uma linha teórica que psicólogos costumam seguir, mas não só psicólogos que podem atuar nessa abordagem, desde que façam uma especialização, vão estudar sobre o tema e se apropriem disso. Então, existe uma ciência chamada análise do comportamento, que ela é baseada num tripé. Então, ela tem uma filosofia, que é o behaviorismo radical, então é a filosofia que rege a prática, tá bom? Tem a psicologia experimental, que é a parte de pesquisa, então a gente se baseia muito em dados, então tudo que a gente faz é baseado em evidência científica, a gente só faz aquilo que a gente tem dados de que funciona, de que traz resultado, de que faz bem para o indivíduo, então a gente tem esse bracinho de pesquisa, né, a psicologia experimental. E aí a gente tem a análise do comportamento aplicada, que é a aplicação dessa ciência na prática, é o atendimento de fato. Então a tal da aba é a aplicação da análise do comportamento, da ciência da análise do comportamento. E quem que pode aplicar, né, essa ciência? Não é qualquer pessoa, não é? São profissionais especialistas, que é o que a gente encontra hoje no Grupo Caminho, é isso? E assim, a gente tem, basicamente, tem o serviço de supervisão, né? Então, por exemplo, eu e a Lê, nós somos supervisoras. E a gente tem uma equipe que é supervisionada por nós, né? Essa equipe, ela vai fazer parte do que a gente estabelecer como objetivo, do que a gente analisar ali naquelas condições, naquela intervenção da criança, mas, e essa equipe, ela vai ser formada por meio da nossa supervisão, né? E como é que foi esse critério de formar, falando da equipe especializada, desse atendimento diferenciado,
como é que é o critério, como é que vocês conseguem? A gente precisa montar uma equipe de peso, de grandes profissionais, mas super-humanos também, com atendimento carinhoso, sabe? Como é que vocês conseguem trazer aí, montar uma equipe top, fera? Vou te falar que não é difícil, não é fácil, é muito difícil, Luciana, é muito difícil. Né? Então a gente está com uma equipe hoje que é grande, né? Nem todos os profissionais, eles tiveram a origem da análise do comportamento, né? Então envolve muito treinamento. A gente tem treinamentos frequentes, quinzenais, enfim, a gente tem uma frequência grande de treinamento teórico. A gente tem uma frequência de supervisão, né, que são os profissionais que são ali especialistas, que têm mais conhecimento na abordagem, que entram dentro dos atendimentos para estar formando esses profissionais, evoluindo os programas, os objetivos das crianças. Essa parte que você falou, né, da questão de ser mais humana, eu acho que é uma coisa que a gente sempre busca, assim, a gente fala muito isso para a equipe. Sempre priorizou. A gente fala muito isso para a equipe no sentido, olha, você tem que gostar de estar aqui, você tem que se divertir com a criança, não pode ser somente uma questão técnica, uma questão de distanciamento, né? A gente precisa estar junto com a criança, a gente precisa que ela queira estar junto com a gente. A coisa mais gostosa do mundo é de você chegar ali na recepção e a criança falar, tia Nath! Abrir os braços. Abrir os braços para você, né? Então, eu acho que é um desafio, sim, principalmente porque quando a gente vai crescendo a equipe, de manter que os nossos valores de lá atrás, de 2019, se mantenham também para os demais. Então, é um desafio constante. Vocês se envolvem muito emocionalmente? Muito. Não dá pra estar com criança, não dá pra estar com gente e não se envolver. Família, né? A criança, não só com a criança, mas com a própria família. Né? E cria um vínculo fortíssimo, né? Puxa vida, que legal. Acho que é um trabalho bacana mesmo. Ó, quem está com a gente aqui, a Sara faz um comentário, ela gostaria de saber quais as regiões que vocês atendem, quais são as regiões atendidas, se é só em Cotia ou não. Vocês já vão falar. Olha o João Luiz Barbieri. Quem que é o João Luiz Barbieri? Quem será? É o meu pai. Ô, papai, seu João. Maria Vicentina é minha mãe também. Olha, então tá a mamãe e o papai aqui participando aqui. Um abraço pra vocês, pra todo mundo aqui que tá aqui. Manda um abraço pra eles, aproveita aí. Um abraço, papai e mamãe. Boa, tá vendo que legal? Bom, vocês comentaram que em 2019 nasce o Grupo Caminho. E também essa loucura que agora não terminou, mas que a pandemia. Como é que foi vivenciar todo aquele desafio, né? Começando o grupo e mais a pandemia, como é que foi isso para vocês? Olha, a gente até brincou um pouquinho que a gente achou que a gente não fosse conseguir. Em off, né? Quando chegou em março de 2020, a gente tinha acabado de iniciar as reformas da Unidade 1. E a gente estava pagando basicamente 3 aluguéis, então, porque tinha o consultório da Lê. Que ainda não tinha fechado. Que não tinha. Tava lá, então, a gente estava ali no shopping, né, que a gente tinha uma sala, então foi aquela loucura que a gente falou, e agora? Então teve essa questão mais organizacional da gente pensar como que a gente vai sustentar esse serviço, foi muito difícil. E tem a questão de assistência, né, como que a gente vai manter a intervenção para essas famílias que precisam desse serviço. Uma necessidade. Né? Então a gente tinha crianças que faziam de 20 a 40 horas de intervenção semanal. Por semana. E que iam ficar desassistidas. Então a gente começou a pensar em estratégias para a gente conseguir dar conta um pouquinho dessa demanda e diminuir um pouquinho das consequências da pandemia. Então a gente mudou aí um pouquinho do modelo de atendimento para o serviço remoto. Esse atendimento ou ele era feito por orientação junto com a família, ou a gente atendia as crianças que tinham um pouquinho um nível de outras habilidades, né, que permitiam isso, outros requisitos, ou a família fazia terapia, então a gente mandava o material para eles, a gente fez uma pastinha com vários materiais para eles fazerem, a gente fez um documento de planejamento, quais eram os objetivos que eles tinham que fazer, entregar em casa, a gente saía entregar em casa para fazer o serviço, então a gente ficou nessa por 1 mês e meio, né? Como entra em serviço essencial, a gente retomou em maio, né, com a intervenção, mas muitas famílias ainda decidiram
ficar em casa. Então a gente permaneceu nesses 2 serviços. Voltamos aos pouquinhos e continuando dando suporte para as famílias. Hoje já melhorou bastante? Já quase 100%. Hoje acho que a gente tem uma criança só online. Uma só. Uma criança. Hoje a gente tem uma criança só que não retornou presencial, uma criança só online. Praticamente todos já retornaram às atividades normais, né? Isso. Legal. E aí, como pergunta a Sara, quais as regiões que vocês atendem, para tirar essa dúvida dela, se é só em Cotia, não? Tá. Hoje as nossas 2 unidades, elas ficam em Cotia, então fisicamente estamos em Cotia, mas a gente acaba recebendo muitos clientes da região como um todo, principalmente de fora de São Paulo, então Grande São Paulo, então Osasco, Carapicuíba, que está muito pertinho, então Osasco, Carapicuíba, Jandira, Itapevi, Barueri, pro outro lado, Vargem Grande, a gente tem gente de Vargem Grande, Tapicirica da Serra, então muita gente que tá chegando em São Paulo, assim, então estão para fora de São Paulo, então eles chegam aqui em Cotia, param aqui. Vale conhecer, né, o espaço, é possível, a gente tem que agendar, se a gente quiser vir conhecer, como que funciona? Sim, a gente, no final, acho que vai passar o contato. Já tem o contato aí na descrição do nosso podcast. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar aí nos contatos, tem os dados direitinho. Você já vai observando já um pouquinho desse trabalho deles. Delas, na verdade, todos, né? A gente aceita, né? Então, fazer agendamento para conhecer o espaço, conhecer um pouquinho do serviço. Aqui na unidade 2, né? Então, as 2 ficam na região da Granja. Aqui a gente atende crianças de 6 anos, a partir de 6 anos. Na unidade 1, a gente atende crianças até 6 anos. Então, a gente fez essa divisão dos pequitocos. Pequenininhos, que legal. Até isso vocês pensaram aí para ter. Bacana, legal. Então tá respondido aí para a Sara. A Sara vem trazendo algumas questões aqui, algumas dúvidas. A gente já vai passando para as meninas aqui. O seu João dá os parabéns para vocês, viu? Acho que ele vai querer também um autógrafo de vocês. A Amanda Soares está participando com a gente e ela comenta aqui, eu trabalho na clínica e os treinamentos são muito importantes para a gente. São treinamentos muito bons e didáticos. Sou grata por isso. Olha aqui, a gente também é muito grata. Não vale chorar, hein, gente? Vamos conhecer um pouquinho mais detalhadamente sobre os serviços? Vamos entender melhor? Eu queria então comentar com vocês um dos focos importantes, a avaliação de repertório comportamental. O que a gente pode falar sobre esse ponto? O que a gente pode entender sobre essa pauta? Quem fala? Pode falar as duas também. Um pouquinho as duas vão se complementando. Tá, então vou contar um pouquinho. Então, muitas vezes quando a criança chega pra gente, né, a família chega com uma queixa, né, e a gente Aí, para iniciar uma intervenção, a gente vai fazer uma avaliação de se for uma questão de atraso no desenvolvimento, para saber quais são as habilidades que essa criança tem, quais são as habilidades que a gente vai precisar desenvolver. Se for por uma questão comportamental, uma queixa, eu tenho muita dificuldade com meu filho na escola, ou meu filho tem apresentado muitos comportamentos agressivos, então a gente vai fazer uma avaliação para tentar identificar o porquê que esse comportamento está acontecendo, em que condição acontece, quais são as consequências envolvidas nesse comportamento. E aí, depois que a gente faz essa avaliação, se for uma avaliação de equipe multidisciplinar, então a equipe toda ela faz a avaliação na sua especialidade, então fono na dela, TO na delas e agente de psico. E a gente faz uma reunião no final dessa avaliação para a gente juntar esses dados e a gente faz um relatório de avaliação para a gente falar para esse pai qual que vai ser a indicação, então o que a gente descobriu nessa avaliação, quais são os pontos críticos e quais que vão ser aí os objetivos, principais objetivos a serem trabalhados na intervenção, né? Acho que uma especificidade da terapia da análise de comportamento aplicada é porque a gente vai trabalhar com objetivos que são muito bem descritos para a gente conseguir, enfim, planejar a intervenção, medir se essa intervenção está de fato sendo benéfica, se está conseguindo atingir aqueles objetivos que eu estabeleci. Então, a avaliação é fundamental. Perfeito, isso acontece sempre no primeiro momento, né? E uma coisa, até explicando um pouquinho, às vezes algumas pessoas nos procuram, querem agendar horário, e é muito comum a família nos procurar e falar assim, você tem horário para intervenção, tal dia, tal horário? E a nossa primeira resposta normalmente é, olha, não consigo falar de horário com você ainda antes dessa avaliação. Por quê?
Porque essa avaliação é que vai contar pra gente quantas horas de intervenção essa criança precisa por semana e qual que vai ser o formato dessa intervenção. Então, faz mais sentido a gente fazer um atendimento domiciliar, que a gente vai contar um pouquinho o que é, ou não, essa criança precisa de uma intervenção na escola, não, pode ser na clínica. Então, onde essa intervenção vai ser feita, o formato dessa intervenção, a quantidade de horas, a gente só consegue definir depois de avaliar. Então, por isso que muitas vezes a gente não consegue logo de cara falar, eu tenho tal horário, eu tenho tal dia e tal, por conta disso. Então, a gente não consegue fazer essa definição e até às vezes chegam e falam, eu queria fazer 2 horas semanais. A nossa primeira resposta também é, não sei. A gente precisa avaliar para te falar se isso é possível. Eu quero isso, eu quero aquilo. Cada caso é um caso, tem que ser avaliado por uma profissional. Exato, e assim, a gente precisa disso, é um pré-requisito para o nosso trabalho, a gente não consegue fazer um trabalho responsável sem isso. Na verdade, né? Acho que para tudo. Se você não vai avaliar, não tem como você, faz assim, você não sabe nem exatamente o que está acontecendo. Exato. Então é de suma importância essa avaliação. Sim, muitas vezes a gente até acaba indicando outros profissionais, então vem para mim para fazer uma avaliação comportamental de psicologia, eu falo, nossa, essa criança vai precisar de uma TO, essa criança vai precisar de uma fono, né? Então é importante. Ou até a gente identifica que é um caso que a gente não tem expertise para atender. Exato. Na avaliação, às vezes a gente fala, isso não é uma especialidade, não é uma expertise, e a gente vai encaminhar para algum profissional parceiro. Outro psicólogo, às vezes. Outro psicólogo. Ainda tem esse auxílio aí por parte de vocês também. Sim. Às vezes não é o caso daqui do Grupo Caminho e vocês indicam um outro profissional, é isso? Isso. Acontece muito isso. Acontece. É mesmo. Porque acontece. os pais não sabem, né? Exato. E eu acho que é essa coisa da gente pensar que a gente não vai conseguir trabalhar de todas as questões que vão surgir, né? Vocês sentem uma necessidade por parte dos pais, quando chegam aqui para conhecer esse trabalho, para entender melhor, uma certa dificuldade de encontrar bons profissionais, boas clínicas, né? Hoje, como o Grupo Caminho, que é importante, vocês percebem isso, eles comentam isso com vocês? Gente, como é difícil ter bons profissionais. O que vocês poderiam dizer sobre isso? De repente, até para ajudar o pessoal que está acompanhando aí, mamãe, papai. Eu acho que é muito difícil. A aba, né? Então, acabou se tornando mais popular. Tá. E juntamente com isso, a gente tem muitos profissionais que acabam vendendo esse serviço, mas que de fato não são profissionais especializados, né? Então, uma dica que a gente já sempre fala, muitas vezes até quando chega e às vezes não tem vaga aqui, então a gente acaba orientando para que as famílias verifiquem quem são os profissionais que atendem. Legal. Se os profissionais, se os supervisores, eles são devidamente, eles têm ali uma formação, se tem um mestrado, se tem uma especialização, né? Isso é importante. Então, hoje em dia, a gente corre o risco, sim, dessas famílias, infelizmente, caírem na mão de profissionais que não têm a formação adequada. Tem que se atentar, Letícia, então. Tem que se atentar, com certeza. Se atentar principalmente à formação desses supervisores, como a Nath falou. Você perguntou um pouquinho lá atrás da questão da formação da equipe. Isso. A gente, por precisar de um volume muito grande de profissionais, então hoje a gente tem 80 pessoas trabalhando com a gente. Um pouquinho mais de 80. Então a gente tem muita gente com a gente. Então, nem todos estes profissionais vão ter um título especialista, mestre. Então, quem costuma ser a equipe que tem a titulação, a especialização, essa formação mais aprofundada na análise do comportamento, são os supervisores. Então, que é quem acompanha também. Exato. Exato. É quem planeja o caso da criança, é quem define toda a estratégia, faz um alinhamento com os pais, com a escola. E aí a gente dá a formação aqui dentro para esses profissionais. Então, às vezes, muita gente chega sem a formação de análise de comportamento, igual a Nath falou, e a gente forma eles aqui dentro. Então, a gente dá treinamento prático, teórico, enfim. Então, a gente busca pessoas que sejam humanas, gostem de brincar, tenham carinho com as crianças. Então, a gente busca algumas coisinhas. Legal. E a gente dá a formação mais técnica. Então, é importante sempre olhar a formação dos supervisores da clínica. Quem está coordenando o caso do seu filho, qual é a formação dele, tá? Muito bom, ótima observação. Gente, estamos ao vivo, 11 horas 5 minutinhos, você vê, o tempo voa hoje com um bate-papo muito legal, com as psicólogas, também analistas do comportamento, Letícia Barbieri e também a Nathalie Teixeira. Vamos falar agora um pouquinho de avaliação funcional de comportamentos problema. O que seria exatamente isso? São os nomes tão complicados também, acho que até os pais devem se confundir, não é? Toda vez que chega
uma criança pra gente, né, um clientinho, a gente, e muitas vezes vão pensar, quando vem com queixas de problema de comportamento mais especificamente, não necessariamente um atraso de desenvolvimento, uma criança que tá com algum problema específico, o que a gente precisa fazer? Normalmente a gente não tem a gente nunca tem uma receita de bolo pronta, tá com tal problema, é isso que a gente faz, tá com tal problema, a gente entende a função desse comportamento. Então, a gente entende na análise do comportamento que todos os comportamentos, todas as respostas que a gente apresenta, elas têm um motivo, elas acontecem porque alguma coisa, a gente está ganhando alguma coisa, está acontecendo alguma coisa depois, então tem uma função esse comportamento. Ou ganhar uma atenção, ou ter acesso a um item, ou alguma coisa, se esquivar de uma atividade, então tem uma função. Entendendo a função do comportamento é que a gente consegue propor uma intervenção, a gente consegue propor uma forma de trabalhar. Então essa parte de análise, de avaliação funcional, ela é essencial para a gente conseguir tentar resolver, né, intervir em qualquer problema de comportamento. Então muitas vezes quando chega uma criança com um problema de comportamento, que a gente tem esse objetivo específico, a gente tem que fazer essa avaliação da função, de por que a criança está apresentando aquilo, para a gente poder fazer a intervenção, propor o tratamento. De qual idade você comentou, Nathalie? Na unidade 1 é até 6 anos. Até 6. E aqui na unidade 2 é de 6 até, aí não teria um limite de idade? Os nossos pequenos estão começando a crescer, mas o foco aqui é a intervenção infantil, então às vezes Ainda acaba infantil. chegando... Eu quero ver vocês desmembrar isso, porque chegar uma hora... O pessoal vai querer continuar. Então. Já estão pensando nisso? Acho que até os pais devem falar. Por enquanto, entra naquele bracinho que a gente comentou que a gente ainda não tem. Então, a gente ainda muitas vezes encaminha quando chega um adulto, né, um jovem ali, a gente acaba fazendo um caminho. Olha, lançado uma ideia para poder... Não é verdade? É verdade. Por que não? Que mais que a gente pode falar? E a Letícia falou um pouquinho aí desse trabalho, né? Avaliação funcional do comportamento do problema. Você queria complementar algo? Não, eu acho que só uma curiosidade, assim, claro. Que nessa avaliação funcional que a gente acaba fazendo, a gente acaba descobrindo coisas que vão completamente contra a práticas que a gente aprendeu ao longo da nossa vida toda. Por exemplo? Né? Então, por exemplo, coisas que a gente fala, mas eu já falei tanto para ele que não pode, eu já briguei tanto para ele que não pode, ele continua fazendo dessa maneira. A gente fala, se continua, é porque talvez essa estratégia que você está tendo, essa consequência que você está apresentando aí para o seu filho, apesar de você ter aprendido na vida inteira que ela deveria resolver, ela está reforçando, ela está fazendo com que esse comportamento se mantenha, né? Então, parte do nosso trabalho muitas vezes é educativo, é a gente levar, falar sobre a análise do comportamento para esses pais, para que eles se apropriem. Então chega no momento da intervenção, que aí os pais eles fazem lá um registro e falam, Nath, eu fiz o registro e já descobri o que eu fiz de errado, vamos pensar em mudar? Errado no sentido assim, porque a gente também está nessa história, né? Mas é um processo educativo mesmo para os pais. Muito legal, bacana. A nossa intervenção, ela não funciona apenas no nosso ambiente clínico, nosso ambiente de consultório. Então, se não houver o envolvimento das famílias, o envolvimento das escolas e que a gente aplique as mesmas consequências, que a gente planeje os mesmos ambientes para essa criança, a nossa intervenção não vai funcionar. Porque às vezes a criança vem aqui, a gente faz de uma forma, aqui o comportamento problema não aparece, e aí chega na casa, chega na escola, aparece. Por isso que grande parte do nosso trabalho é orientando pais e escolas. Muito bom. Então a gente faz esse serviço de orientação parental, de orientação escolar e vai falar um pouquinho até o treino. Também. Exato, então a gente faz esse trabalho de orientar para ensinar com que a escola e os pais consigam planejar as mesmas consequências, fazer as mesmas coisas que a gente faz em consultório para minimizar esses comportamentos problema ou para aumentar os comportamentos que a gente quer ensinar, para desenvolver alguns repertórios que a gente está esperando. Então, a nossa intervenção ela não funciona só em consultório, ela precisa ter a continuidade na casa e na escola da criança, que são os ambientes naturais, mais comuns que a gente tem as crianças inseridas. Então, é necessário ter esse envolvimento para que todos façam a mesma coisa com a criança, para funcionar. A gente vai entender um pouquinho mais detalhadamente como funciona esse trabalho de uma forma mais estendida, principalmente fora daqui da clínica do Grupo Caminho. Já vai falar já. 11 horas, 10 minutinhos, estamos ao vivo, hoje batendo um papo com as psicólogas Letícia Barbieri e Nathalie Teixeira, que também são analistas do comportamento. E a gente tem um pessoal participando aqui do nosso chat. Quem está aqui com a gente é a Adriana Jacinto também.
deixou um monte de carinha com o coração, Mamãezinha. também está aqui ligadinha. Ó, Mamãe Avalia, Bruna Santos. Vocês são totalmente diferenciados, excelentes, pois normalmente é assim, você chega lá na clínica, já agenda um horário, consegue fazer tudo muito rápido, tudo muito eficaz. A Elisângela Araújo também está aqui, conheço e admiro o trabalho do Grupo Caminho, os profissionais são excelentes. A Elisângela dando os parabéns aqui para vocês também, que bacana, né? Maria Vicentina é a mamãe, participando aqui, ela faz também aqui uma observação muito bem colocada, as crianças, né, se sentirem acolhidas, sentirem prazer com o atendimento e o carinho faz a diferença, ou se faz, o carinho, o amor, o carinho faz diferença em qualquer canto, em todo o mundo, na verdade. A Sara Genova também está aqui, ó, maravilhoso esse trabalho, é transformador, contribui muito na qualidade da vida das famílias. É gratificante, não Bastante. é? Ver um pouquinho de tudo isso aqui ao vivo, aqui no canal Podcast, participando com vocês, que vocês tenham uma ideia do trabalho, do carinho, mas vivenciar isso, de repente o pessoal chegando e falando e comentando, sentindo realmente ali, na prática, essa diferença, eu acho que é o que faz o coração bater mais forte. Exato, a gente conseguir ver quando uma criança de fato aprende, que a gente consegue mudar a vida de uma família, às vezes uma família que não conseguia em determinados ambientes, porque tinha determinadas dificuldades com a criança, a gente conseguir ajudar essa família a conseguir ir nesses lugares, ver uma criança que chega às vezes sem falar e de repente está falando mamãe, papai, está pedindo, imitando, demais, são pequenas coisas, assim. São pequenos detalhes que mexem muito forte com o coração. Eu imagino, não só para vocês, como as profissionais num todo, mas imagina o pai e a mãe vendo aquela evolução do filho e vindo até vocês e chorando e abraçando e falando que vocês conseguiram. Eu acho que isso é que faz com que vocês possam ir para casa com o coração ali em paz e repleto de gratidão, né? Não é um trabalho para qualquer um, né? Não é fácil, mas é muito gratificante. É por isso que a gente a gente vai pra casa com gratidão, às vezes vai pra casa, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Para buscar alguma solução, né? Eu imagino. Né? Então... Porque vocês estão sempre na ativa, né? Gratas por, né, estar resolvendo, um outro caso é um pouco mais delicado, mais complicado, e aí é o que você falou, né? E agora? Não, aqui a gente precisa tentar buscar aí alguma válvula de escape, temos que fazer algo para mudar. Vocês, esse tipo de trabalho, essas especializações, é algo que sempre aparece novidade, coisas novas, em termos de especialização, né, de vocês sempre estarem antenadas? Aparece, assim, a gente é uma ciência, né? Então, como toda ciência tem alguns princípios básicos que isso não vai mudar, né? Mas às vezes acontecem sim, então da gente saber mais sobre um assunto específico. Então, por exemplo, habilidades sociais. Habilidades sociais eu não aprendo lá na graduação ou no mestrado. Então, se eu estou com uma questão relacionada a habilidades sociais, eu vou para um curso relacionado a isso. Parte de orientação de pais. Agora, a gente tem tido, por exemplo, a necessidade de trabalhar com equipe. Então, como que eu sou mais analista do comportamento com a minha equipe? Então, são coisas que a gente acaba buscando temáticas para a gente se atualizar. E inovando também, né? As formas, os métodos que vocês criam também, para poder facilitar esse dia a dia para todo mundo, né? E por conta desse bracinho de pesquisa que a gente contou que a análise de comportamento tem muita pesquisa sendo feita, muita pesquisa aplicada sendo feita sobre esses temas. Então a gente busca muito artigo, a gente busca muita leitura. Então não só no curso, a gente busca muito ler as pesquisas que estão saindo. Todo mês tem novidade de procedimento, de coisas mais específicas, assim. Então a gente estuda muito, tem muita pesquisa na área, muita pesquisa. Então a gente consome muito isso também. Perfeito. Você comentou um pouquinho habilidades sociais e tal. O que seria habilidades sociais? Vai ter que explicar agora. Bom, habilidades sociais é um bracinho que a gente tem aqui na clínica. Diz respeito a todos os repertórios relacionados justamente à habilidade de interação entre o outro, né? E a gente, por ter muitas crianças com atraso no desenvolvimento, muitas vezes acaba sendo sim um objetivo que a gente precisa estar trabalhando com elas.
A gente tem os grupinhos de habilidades sociais aqui na clínica. Esses grupinhos, eles são feitos de acordo com... A gente vai agrupando as crianças de acordo com algumas habilidades específicas. Então, por exemplo, a gente tem grupinhos de crianças menores, que a gente trabalha primeiras metas de habilidades sociais, que é permanecer em grupo, brincar um do lado do outro, compartilhar o brinquedo, troca de turno, atender instruções grupais, né? Porque uma coisa eu falo assim, ó, fulaninho, abre a porta. Outra coisa eu falar, pessoal, vamos pro lanche. Boa. Né? Então, a gente vai trabalhando essas Legal. habilidades. A gente tem outros grupos de crianças um pouco maiores, que aí a gente está trabalhando conversação básica, delas trocarem uma conversa. Pode falar. Saídas terapêuticas, a gente também acaba fazendo. Passando a colinha. Fala agora disso. Agora, minha Thalia, a gente fez um combinado. Aí ela tá uma soprando na vida. Fala agora disso. Então, para as crianças maiores, a gente também tem esse trabalho um pouquinho mais individualizado, que são saídas terapêuticas. Então, vamos para o mercado e aprender a pedir um pão, a pagar, a dar um bom dia, né? Então, é um pouquinho disso que a gente acaba trabalhando. Legal, bacana. Letícia, você queria complementar algo voltado à habilidade social? Então eu quero perguntar para você. Você lembrou de alguma coisinha? Já falou, já soprou tudo para ela, né? Então eu vou jogar para você sobre terapia individualizada, grupo de terapia individualizada, que também é um dos trabalhos aqui, né, no grupo. Conte para nós. A gente tem isso que a Nath falou, então a gente tem algumas habilidades que a gente trabalha a interação entre as crianças, Legal. mas a gente precisa trabalhar alguns pré-requisitos, a gente precisa trabalhar alguns repertórios que tem que ser mais no 1-para-1, a criança com o terapeuta. Só que ao mesmo tempo a gente quer trabalhar algumas atividades grupais, então o que a gente faz? A gente coloca mais de uma criança na mesma sala, cada uma com o seu terapeuta, eles vão fazer atividade 1-para-1 para trabalhar esses pré-requisitos, esses repertórios mais individualizados. Mas eles vão ter uma rotina de grupo para seguir, que às vezes se assemelha um pouquinho a uma escolinha. Então eles chegam, vão cada um para sua mesinha, vai ter um momento de lanchinho, por exemplo, que vai todo mundo sentar na mesma mesinha. Então a gente faz a terapia individualizada no 1-para-1, num contexto onde tem mais de uma criança na sala. Então às vezes o que acontece? Por exemplo, você vai na escola, você está com 10 crianças em sala, tem uma chorando, a auxiliar vai lá cuidar dessa criança e as outras 9 tem que permanecer ali, prestando atenção na professora, fazendo atividade. Então, a gente tem isso também. Então, eventualmente, uma criança está ali fazendo um barulhinho a mais, fazendo chorinho. A gente ensina as nossas crianças a conseguirem se atentar à atividade delas, se concentrar, sem ser tão afetadas por um barulho que está no ambiente. Que acontece demais isso. Exato. E aí elas chegam na escola, às vezes elas não têm esse repertório, elas acabam tendo dificuldade com isso. E a gente consegue trabalhar num contexto individualizado, um repertório que é mais de grupo também. Que legal. Nathalie, complementaria algo? Tá ótimo. Dando uma aula aqui, né? Vocês estão dando uma aula aqui. Eu só ia acrescentar referente ao termo individualizado. Apesar da gente falar que é um grupo individualizado, a intervenção individualizada ela é feita para todas as crianças. Né? Então, como a Lê falou, nós não temos um método que vai vir um pacotinho, essa criança está aqui o pacote, não. Então, todo momento a gente pensando na intervenção para aquela criança, né? Todas, né? Então tem a atenção, tem né, aquele cuidado personalizado, exclusivo. Exato. Isso é legal. Ó, a Rose Lúcia está aqui com a gente, participando do nosso chat ao vivo, dando os parabéns. Parabéns, meninas, são ótimas profissionais, admiro muito vocês. Que legal. Né? A mamãe avalia, que a Bruna Santos está aqui, ó. De fato, não é um trabalho para qualquer um. A Caminho, Grupo Caminho, tem o carinho com os nossos pequenos. Por quê? Porque ela comenta que outras clínicas funcionam como um simples comércio. Tem gente que traz isso mesmo, que fala, olha, infelizmente o que eu vivenciei. E aí ela complementa, eu amo esse lugar e o quanto meu filho já se desenvolveu. Obrigada. Você vai fazer eu chorar aqui, hein, Dona Bruna? Pelo amor de Deus. E não é isso que é um presentão. Né? Imagina para ela, né, para a família, a mamãe, né, e vocês, e os profissionais. Eu acho que isso não tem preço. Não tem. Não tem. Deixou todo mundo calado aqui, viu, Deixou, Bruna? Bruna.
Obrigado, viu, pela sua participação, pela participação de todos. Quero agradecer, na verdade, a audiência de todos participando aqui. Pessoal participando em peso, acompanhando, assistindo e muitos comentando. Muito obrigado pelo carinho de vocês aqui na nossa programação do podcast executivo, viu, gente? Ó, a Keren está aqui também e ela dá os parabéns para as meninas, deixa aqui um super coração também. Orientação, treinamento parental. Quanta coisa que vocês fazem aqui e os nomes difíceis. Vamos entender aí. Eu quero que vocês expliquem pra gente o que seria esse cuidado, esse tratamento também especial. Tá bom. Bom, a gente dá o nome orientação e treino, porque a gente tenta dividir um pouquinho das coisas, né? Então, a gente já comentou um pouquinho da importância dessa intervenção ela ser feita no ambiente que não é só dentro daqui da clínica, não é só o ambiente clínico, em outros contextos. E a intensidade desse serviço, quanto mais intensivo, mais efetivo vai ser. Significa que essa criança vai ter que estar aqui 40, 60, o dia e noite? Não significa, mas significa que na maior parte do tempo, no maior número de ambientes que ela estiver, essas práticas têm que estar sendo utilizadas. Então, a parte de orientação e treino parental é uma premissa nossa, mesmo para as crianças com poucas horas, a gente acaba dando que, olha, se uma criança faz 2 horas, essas 2 horas tem que compor orientação parental. A orientação é uma parte, como a gente está fazendo aqui. Então, a gente discute com a família, ela traz as questões, a gente vai dando orientações. Mas, em certa medida, em algum momento, pode ser que a gente acabe indicando o treino. Que o treino seria eu, terapeuta, junto com essa família, dando modelo para ela de como ela pode estar fazendo essas práticas, ela fazendo e eu dando feedback daquilo que ela tem feito, que ela está fazendo ali junto com aquela criança. Né? Então, o treinamento é eu ensinando o repertório para o pai, enfim, para a família. Essa sua observação, acho que ela é muito importante, porque para vocês que são especialistas, se for levar, pegando esse gancho como uma super dica, qual é a importância dos pais no complemento dessa evolução dos filhos? Porque assim, eu levo lá e elas fazem, mas e qual é a participação né, do papai e da mamãe, a importância? O que vocês poderiam dizer com uma grande dica para o pessoal? Nossa, eu vou falar para vocês que não tem como a gente evoluir, não tem como a gente fazer uma intervenção sem a participação dos pais. A gente fala muito assim, eu não quero ele fazendo aqui nessa sala, eu quero que ele faça com você, nesse mundo. O nosso serviço é mais que intervenção com a criança, a gente trabalha com a qualidade de vida da família. Né? Então, e a outra coisa até me arrepio, porque eu acho que é uma coisa que eu acredito de verdade. Faz a diferença. A gente quer que essas crianças cada vez mais precisem menos da gente. A gente quer se tornar esse é o objetivo, né? É esse. Então eu tenho que apropriar a família, eu tenho que apropriar a escola. Eu acho que a gente ainda está caminhando em estratégias que sejam mais efetivas. Pensa no engajamento da família, como que a gente vai ensinar para essa família, porque essa família também tem toda uma rotina que acaba sendo difícil, a gente tem pais que trabalham, a gente tem... É difícil também você... A rotina é complicada. Hoje em dia, né? Loucura, tempo, exatamente, né? Então, mas é isso, acho que não tem trabalho e a gente coloca isso em contrato inicial com as famílias, a gente precisa de vocês. Letícia. Sem os pais a gente não consegue evoluir criança nenhuma, a gente não consegue trabalhar só em consultório. Tudo que a Nath falou. Orientação e treinamento escolar, fora, vou falar de fora daqui, vocês comentaram um pouquinho por cima, a Letícia falou desse trabalho, do cuidado, da orientação, mas se você puder detalhar para que as pessoas possam entender melhor, tem muita gente que acompanha também a nossa programação, escolas, diretores, então quem sabe vai aí uma dica bacana falando desse trabalho importante também em relação à orientação, treinamento escolar, por exemplo. Assim como a Nath comentou em relação aos pais, a gente trabalha com os 2 modelos de ensino da escola, a orientação e o treino. Então, na orientação, a gente faz conversas, vamos pensar, a gente não está junto da criança nesse momento e a escola, e a gente pode ter objetivos, por exemplo, ensinar a escola a planejar um plano de ensino individualizado para essa criança com objetivos específicos para ela, porque como a Nath colocou, toda a nossa intervenção ela é individualizada, no sentido de que cada objetivo é desenhado para cada criança, a depender do repertório que ela tem, do repertório que a gente quer ensinar, do contexto familiar e escolar que ela está. Então,
a gente precisa entender esses contextos para a gente ver o que a gente vai conseguir trabalhar. Então, a gente planeja um ensino individualizado. Então, a gente tem objetivos para cada criança. Então, uma orientação escolar, por exemplo, pode ser ensinar a escola a planejar, ensinar a escola a avaliar repertórios, dar orientação de como a escola manejar algum comportamento problema, ou planejar ensino, desenvolvimento de repertórios que a gente quer, que aumentem de frequência nessa criança, que apareçam mais. Mas a gente pode também fazer um treino direto, que é a gente entra em sala, a gente senta com a professora, com o auxiliar, quem é o agente que está ali com essa criança o tempo todo, e a gente faz. Então a gente mostra como fazer, aí eles vão, eles fazem, a gente dá feedback, eles fazem de novo. Então esse modelinho, ele é um modelo dentro da análise de comportamento para ensino de adultos ou até de alguns repertórios de habilidades sociais. Então é um modelo específico de ensino mesmo. Então a gente faz isso, então a gente ajuda a escola a fazer algumas coisas com a criança, tanto no sentido de orientação ou no treino, onde a gente vai e faz junto mesmo. Então, como que eu ensino essa criança a pegar no lápis, escrever o nome dela, como que eu ensino ela a escrever uma palavrinha, ela compreender e a gente fazer um ditado com ela. Então a gente senta e faz junto também no treino, e na orientação é mais só com os profissionais. Grande diferencial, né? Nathalie, quer complementar? Não. Ficou olhando assim com tanta, né? Tá ótimo. Fala bem, Nós né? duas gostamos de falar disso, a gente adora falar disso. A gente vê isso nos olhos, não tem como mulher falar, tá falando, não, você vivencia. O que ela falou, pô, tem coisas que até arrepia, de a gente sentir isso no dia a dia. Eu acho que isso que é bacana, né? É a realidade, é a transparência, o trabalho, é o amor. Bacana. Ó, a Maria Vicentina, a mamãe tá aqui, ela fala, ó, um bate-papo esclarecedor, pois muitos têm uma concepção diferente quanto à intervenção. Legal, ótima observação, é isso mesmo. A Mislene Guimarães também está aqui, dando parabéns, meninas. Legal. Leide Guerra também está aqui, ó. Orientação parental e treino fundamental para o desenvolvimento da criança. Legal. Faz toda a diferença. Parabéns pelo trabalho, meninas. Grande beijo da Leide. É isso? Ladi, desculpa. Ladi, Luciano, não fala errado. Ladi, pronto. Obrigado pela sua participação também. Beatriz Souza também, vocês arrasam, meninas. Olha aí, pessoal, dando show. Pegar o autógrafo depois. A Agnes está aqui, Karine também. Parabéns, meninas, por todo o empenho e imenso e gratificante. Bacana, né? Presentão isso, o pessoal participando, comentando, vendo esse trabalho sensacional que vocês trazem em termos de conhecimento e de dedicação. A gente estava conversando em off e a gente estava falando em relação à terapia extraconsultório, é isso? Vamos falar um pouquinho que eu acho que é importante também? Vamos lá, Nathalie? Vamos lá. Então, bom, a Lê falou da escola, acaba tendo esse raminho fora, né? Legal. O que acontece nesses atendimentos extraconsultórios é que a gente tem alguns terapeutas que não ficam aqui dentro da clínica, que eles vão para esse contexto mais natural das crianças. Então, eles vão realizar na casa ou na escola. Existe essa possibilidade também, então. Existe. Perfeito. Que são os acompanhantes terapêuticos, né? O AT, né? Que a gente comentou. Essa intervenção, ela também vai ter objetivos específicos. Na casa, hoje em dia, a gente tem feito a maior parte de objetivos estruturados aqui, e a gente tem trabalhado muito intervenções que têm relação com o ambiente da casa. Então, por exemplo, um manejo de um comportamento específico, uma VD, que a gente chama atividade de vida diária, que é um banho, ensinar essa criança a se trocar, fazer uma saída no parquinho, né? Então, a maior parte das crianças tem a intervenção estruturada aqui e as AVDs na casa. Na escola, a gente tem um acompanhante terapêutico, que vai ser o profissional que vai ficar junto com essa criança ao longo do dia e que ele vai facilitar a inclusão dessa criança nessa rotininha, né? Seja na parte da rotina comum de sala, na parte da alfabetização, né? Então é um profissional que vai ficar fora extra-consultório. Muito bom. Letícia? É isso tudo que a Nath falou. Falou tudo. Falou tudo. Não deixou nada para você. Gente, a gente estava conversando em off, comentamos também sobre muitas dúvidas que chegam dos pais, que eles trazem, que eles comentam, né? Vocês até estavam pautando alguns pontos que seria muito legal a gente passar para o pessoal que está acompanhando a gente nesse bate-papo. O que a gente pode, então, falar, nesse caso, relacionado aos pais e dúvidas?
Eu acho que a primeira pergunta que a gente gostaria de responder para vocês é assim, chegam muitas dúvidas pra gente no sentido de quando que eu devo buscar uma terapia, quando que eu devo me preocupar, quando que eu devo buscar um profissional especializado. A nossa questão é sempre assim, não espere, não perca tempo, não perca tempo. Então, na primeira dúvida, na primeira preocupação, procure um profissional especializado. Por quê? Porque quanto mais cedo a gente começa a intervenção de uma criança que está com atraso de desenvolvimento, melhora o prognóstico. Então, mais essa criança vai conseguir se desenvolver mais rápido, melhor vai ser para essa família. Então, quanto mais um comportamento está instalado, mais difícil da gente tirar ele. Então, quanto mais cedo a gente começa, muito melhor, mais rápido essa criança se desenvolve. Então, assim, a nossa primeiro recado para vocês nesse sentido é não espere, na dúvida procura. Melhor você procurar e talvez descobrir que não é nada, ou começar uma intervenção, a sua criança acaba se desenvolvendo, acaba minimizando, né, os excessos comportamentais, desenvolvendo o que estava em atraso, e aí acaba não recebendo o diagnóstico, sai de intervenção, mas não espere. Principalmente quando a gente fala de criança, a gente fala não espere. Teve dúvida, teve uma preocupação, procura um profissional especializado. Não deixem de procurar, tá? Principalmente com crianças, quanto menores, mais a gente bate nessa tecla. Verdade. Mudou isso, né? Que às vezes acabavam falando assim, espera, quando entrar na escolinha vai melhorar, vai desenvolver. Não, a gente não tem mais essa indicação. E às vezes pode até prejudicar, né? Essa coisa de fica esperando. Exato. Não espere. Não espere. Esse trabalho de vocês em relação ao atendimento, esse atendimento onde as mamães, os papais vêm até aqui, conhecem esse trabalho, tem o AT, né, que você... Mas tem alguma possibilidade de uma orientação, de algum tipo de consulta também online? Ou não? Não existe? Não, também existe a possibilidade? Conta um pouquinho sobre esse detalhe. A gente, hoje em dia, a parte de avaliação, as crianças vêm para fazer a avaliação, né, presencial. A gente faz orientações online com as famílias, né? Tá. E ainda mais, eu falo, a pandemia, ela ensinou um novo repertório pra gente. Acho que para todo mundo, né? Então, hoje em dia, a gente utiliza muito a parte de online, de reuniões né? online, né? Mas a intervenção acaba tendo que ser ou em loco ou na casa, mas com o terapeuta ali junto. Legal, bacana. Então existe também essa possibilidade. Eu acho que isso vem depois, né? Acaba sendo os primeiros contatos, a avaliação tem que estar aqui, tudo de pertinho, né? Legal. O que mais vocês destacariam antes da gente finalizar? Tá vendo? A hora voa, 11 horas e 33 minutinhos, mas que de repente a gente não comentou, que é importante como uma dica, como uma observação por parte de vocês. Falaram bastante, né? Aqui também é um assunto complexo também, né? Mas assim, vocês gostariam de complementar algo importante? Uma observação? Eu acho que a princípio tá ok, né? Agradecer a oportunidade, né, Luciano? A gente estava bem... A gente... estavam ansiosos, falaram bem, deram um show aqui, né? O pessoal mesmo comentando aqui, falaram muito bem, de uma forma muito clara. Eu acho que todo mundo pôde entender, né? Não foi uma linguagem tão técnica, a gente sabe que tem muita coisa técnica, mas que vocês conseguiram driblar essa técnica e passou de uma forma tão simpática, né? O que é um pouquinho, né, do que é importante as pessoas saberem dentro desse trabalho. Quer aproveitar então e mandar um tchau, mandar um obrigado para toda a equipe, para as mamães, para quem frequenta aqui, faz parte dessa família do Grupo Caminho? Com certeza. Isso não pode faltar, né? Não pode. A equipe aí em peso também, né? A equipe, a família. Nós estamos aqui, mas o Grupo Caminho não é só a gente, não somos só nós. A gente tem toda uma equipe que a gente ama de paixão, né? Desde as líderes, da equipe de fono, equipe de TO, pedago, todas elas. Algumas delas até ali, estavam ali no apoio, no suporte. Esse trabalho não tem como acontecer sem essa equipe, que a gente é muito grato, de coração, todo mundo. Quem está diretamente, a equipe técnica, desde a parte administrativa, né, recepção, limpeza, enfim, acho que é um agradecimento todo especial. É uma família, literalmente, família, né?
E para as famílias das nossas crianças. Para as famílias das nossas confiam no nosso trabalho, a gente é muito grato por isso. A gente só tá onde a gente tá porque a gente teve pessoas que confiaram no nosso trabalho, que estão com a gente até hoje, desde que a gente começou, né, Nath? Então a gente é muito grato pela confiança, a gente tem um carinho enorme por cada um dos nossos pequenos, os que são meus e da Nath diretamente, os que não são, mas que a gente conhece, que são das outras supervisoras, mas que a gente conhece, a gente acompanha. Então a gente é muito grato pela confiança de vocês, porque cuidar de uma vida não é simples e precisa ter muito cuidado, e os pais confiarem na gente é muito gratificante. E aí, as nossas famílias, eu acho que aos parceiros, né, então escolas, a gente acaba fazendo muita parceria legal. Aqui também, né, outros especialistas que não estão aqui, que são pessoas de fora, a gente tem um agradecimento. Que nos indicam, né, então tem uma listinha aí, Luciano, mais uma hora de agradecimento. Só de agradecimento. Então eu queria estender mais um pouquinho, só antes da gente finalizar, que vocês contassem algum caso marcante que aconteceu com cada uma de vocês, que eu sei que todos os casos, todos que por aqui passam são mais que especiais, mas tem alguém ou algo que aconteceu que ficou marcado, que sempre que vocês lembram dá aquela balançada? É uma curiosidade. Nossa, são muitos. São muitos, mas vai ter que falar um agora. Eita. Escolher um. Então já vai... Acho que é importante falar das questões éticas, né? Da psicologia, então a gente não pode necessariamente falar da detalhes de casos. Sim, mas... porém... Mas acho que alguns casos, quanto mais tempo eles estão com a gente, mais a gente tem coisas para contar, né? Mais se apega também. Acho que mais oportunidade da gente ter visto coisas, da gente ter ensinado coisas. Então acho que os casos mais antigos a gente acaba tendo mais coisas a contar. Né? E vocês ficam com esse contato sempre, para sempre? Oi? Depois que as crianças vão crescendo, que já passaram pelo grupo Caminho, né? Ou que quem já passou, que já teve uma evolução muito, vocês sempre têm esse contato? Às vezes da pessoa ligar, oi, tudo bem, como é que tá? Ou vocês, sabe aquele pós-atendimento, né? Aquela preocupação, como é que tá tal pessoa, como é que ele tá, como que ela tá? Eu ainda tenho com algumas famílias, assim, a gente trabalha com questões do desenvolvimento, né? Então, diferentemente de uma intervenção mais tradicional, demora um pouco mais para as crianças terem alta, e algumas elas vão ter, a intervenção vai perdurar. Tá. Né? Mas das crianças que eu acabei, que não atendo mais, acho que a gente tem um bom vínculo. Pensando em história, eu tenho pequenininhos que eu comecei a atender com 3 aninhos. Olha isso. E que nem imitava, e que usava material de comunicação alternativa, que é a pastinha. Tá. E que hoje já fala, já interage, que está bem na escola sem AT. Isso aí. Né? Então, assim, acho que tem muitas coisas assim que acabam marcando, né? Marcando. Que bacana. Bom, é hora do tchau. É hora do tchau. Então, um abraço, mande um abraço aí então já para todo mundo, papai e mamãe que participou. Um abraço para todo mundo. A gente queria agradecer, né, a presença de todo mundo aqui prestigiando a gente, tá bom? E um recadinho que a gente ficou de dar agora no final, a gente está entrando em período de férias, agora é dia 20 de dezembro, tá bom? Então, caso alguém acabe buscando a gente, queira ter contato, a gente vai trabalhar até dia 17, depois a gente tira 3 semaninhas de férias, aí que a gente também precisa descansar, ficar com a família, dar conta de algumas coisas, e a gente volta no dia 10 de janeiro. Então, quem quiser conhecer, agendar um horário, quiser falar com a gente está funcionando até dia 17, depois dia 10 a gente está de volta aí com pique total. 2 unidades, Nathalie. Onde está a primeira unidade que vocês fundaram? A unidade 1 está na Avenida São Camilo, número 251. Cotia. Né? Cotia, Granja Viana. Ali vai até 6 anos. Até 6 anos, crianças até 6 anos. E aqui na Querubina, Avenida Dona Querubina Viana, 523, a gente está com crianças acima de 6 anos.
6 aninhos, acima de 6 vem pra cá. Na verdade, até 5 lá, a partir de 6 aqui. A partir de 6 aqui. Até 5 lá, aí no ano que as crianças completam 6, elas vêm pra cá. Olha, o meu recado é para que você venha conhecer um pouquinho das estruturas, das unidades, vem bater um papo com as meninas, tomar um cafezinho. Eu acho que é um trabalho excepcional. Confesso que ao chegar aqui você sente uma energia muito legal, muito bacana, né? Um sorriso, né, no rosto de todo mundo. Eu acho que vale a pena sim você conferir e conhecer de pertinho esse trabalho excepcional que vocês têm. Parabéns para vocês, muito sucesso. Vocês continuem ajudando aí muitas e muitas crianças cada vez mais. E quem sabe, em breve, um pessoal mais crescidinho também. Por que não? Quem sabe? Quem sabe? Aí, ó, mandem cartinhas, façam sugestões. Façam pedidos. Façam pedidos, peça para o Papai Noel. Gente, muito obrigado, viu? Obrigada por nos receber aqui, não só eu, toda a equipe, né, do podcast executivo aí, com muito carinho, trazendo fora dos nossos estúdios, né, até aqui o Grupo Caminho em Cotia, para que a gente possa realizar aí esse trabalho tão bacana, conhecendo vocês aí de pertinho e um pouquinho dessa estrutura. Parabéns, sucesso para vocês. Obrigada, Luciano. Obrigada, pessoal. Gente, agradeço muito, né, a participação de todos vocês, a audiência, o bate-papo aqui hoje com a Letícia Barbieri, psicóloga, analista do comportamento, e também a Nathalie Teixeira, que também é psicóloga, analista do comportamento. Elas combinaram e participaram com a gente num bate-papo, né, com muita informação legal e importante. Se ficam, claro que ficam dúvidas, entre em contato com o pessoal, aí na descrição do nosso podcast tem todos os dados e o pessoal vai te atender com muito carinho. Quero agradecer a participação de todos vocês em mais essa edição do meu, do seu, do nosso canal de informação, o podcast executivo, e espero vocês até a próxima. Saúde para todos. Tchau. Tchau, tchau.